E se, e se, e se? Quantos e se você tem deixado dominar o seu dia a dia e a sua vida? Eu sou a Sudolenga e você está no SD Talks. Esse é o nosso encontro semanal, um bate-papo entre amigas que vai muito além de estilo e acessórios. Aqui a gente fala de vida real, de empreender, e eu abro o meu universo de histórias e experiências com você. Gente, eu cheguei da academia, camiseta de banda, né? Muita gente fala, nossa, se treina com camiseta de banda, não estraga. Gente, a roupa é pra usar. Não estraga. Cuido bastante dela e não é só no treino que ela pode estragar, é na forma que você realmente armazena lá no seu armário, e na hora que você lava, na hora que você deixa no varal esturricando. Enfim, ela pode estragar de variadas formas. Mas o nosso bate-papo hoje é sobre e se? Essa frasezinha pequena, curta, mas que toma conta dos nossos pensamentos e nos impede de sair do lugar. Hoje de manhã eu tava na esteira fazendo cardio e eu costumo assistir os vídeos do Ricardo Franzen, que não é segredo, todo mundo sabe que eu acompanho ele, eu sou fã do conteúdo dele. E ele postou hoje o vídeo Saudades do YouTube de 2016. A cada um tempo, assim, surge uma onda de nostalgia, e esse ano, né, tem surgido aí as tendências de 2016 retornando, né, no meio, e a cada 10 anos, né, algo volta em evidência novamente, e as pessoas ficam vivendo aquela nostalgia de aquela coisa que já não existe mais. Mas não existe mais porque o mundo evolui, a gente evolui, tá tudo certo, é normal, né, acontece. Porém, ele fez uma análise sobre 2016, sobre 10 anos atrás, na forma de criar os conteúdos, né? Ele trouxe muito essa questão de... Em 2016, as pessoas faziam conteúdos sem ficar surtando em viralizar, sem ficar surtando em crescer no digital, em ficar surtando em ser tudo muito certinho, seguir regras, a se colocarem em regras, caixinhas, padrões, em que alguém foi lá e falou, isso funciona, dá certo, vou vender isso. Ele falou tudo que eu sempre falo e ele foi bem mais direto, né, que eu. E ele trouxe essa visão de como as pessoas só criam conteúdos, criam pra internet, pensando em viralizar, pensando em ganhar dinheiro. Hoje tudo é vendido. Hoje tudo tem algo por trás. Não é só... Eu sempre falo de você comprar de forma intencional. Realmente. Tem coisas que a gente realmente tem que seguir certos... Não digo certas regras, mas certos pensamentos, porque senão a coisa desanda. Mas outras acabaram virando uma loucura no sentido de tudo que a gente posta é pensado em viralizar, tudo que a gente posta é pensado em crescer, em ganhar dinheiro, em se dar bem no digital. E já faz algum tempo que eu venho postando em alguns vídeos meus, principalmente nos meus vlogs semanais, em que eu reclamo de que eu tô cansada das redes sociais, em que eu não consigo trazer conteúdos rasos. Normalmente eu trago conteúdos mais pensados, mais elaborados, voltado realmente pro público que quer ouvir sobre aquele assunto. Porém, eu não fico mais naquela gana de, eu preciso crescer, preciso viralizar. No começo, realmente, eu tive essa vontade. Quando eu comecei a criar os meus conteúdos, eu tinha essa intenção de crescer. Só que eu comecei a ficar tão alucinada com essa coisa de crescer no digital, que isso começou a me fazer mal, né? Só que eu não fiquei naquele, e se? E não fazer. Eu fui lá e se der certo? E se eu fizer e testar? E se eu fizer, sabe? O e se atrapalha muito a gente, porque a gente fica se comparando muito com os outros, com quem já tá lá no alto. Mas se você for ver, muitas pessoas que a gente se compara normalmente e falar, fulana já tá famosa, já ganha rios de dinheiro e não sei o quê. Só que se for ver a história dela, ela começou há muitos anos atrás. Só que ela manteve aquela constância, em algum momento deu certo. Mas tem muita gente que pode não dar certo. E é normal, né? Hoje em dia tem tanta gente criando, muitos conteúdos bons acabam ficando esquecidos. E muitos conteúdos que não são tão bons, né, acabam ganhando destaque, infelizmente. Mas eu, ultimamente, eu falei, cara, eu não vou ficar surtada para criar pensando só em crescer. Realmente, no começo eu tava assim tão focada em seguir uma agenda, gente. A minha agenda era segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarta, todos os dias tinha alguma coisa, então eu tava planejando certinho os meus conteúdos. Porém, eu fiquei, cara... Eu tô vivendo em formato de automático, né, como se fosse um robô, e não fazendo as coisas como deveriam ser feitas de forma natural e eu me sentindo bem comigo mesmo. Porque assim, quando o negócio começa a desandar e fazer mal pra você, é porque talvez você tenha que rever, será que é isso mesmo? Tá certo isso? Eu tenho que sentir isso. Eu vejo muita gente hoje em dia meio que burnout digital, meio que assim, no extremo, esgotamento. E eu tô um pouco nisso, não é segredo, né? Já faz alguns conteúdos que eu venho postando em que eu tô sendo bem sincera, abrindo o coração aí. E dizendo que assim, eu meio que larguei mão das redes sociais. Quando eu digo larguei mão das redes sociais, é que assim, eu vou postar quando der vontade, vou postar quando eu achar que é legal postar. Digo isso no Instagram e TikTok. O YouTube é um espaço
O YouTube, pra quem me ouve no Spotify, são os espaços em que eu me sinto muito mais à vontade, porque eu venho aqui e normalmente o retorno é diferente da rede social, né? Quem vem pro YouTube assistir os conteúdos aqui é porque estão buscando realmente conteúdos mais longos, conteúdos que trazem uma reflexão, um conhecimento, que trazem algo que vai ser relevante para a vida, né? Quando você quer conteúdo que não é tão relevante, conteúdos mais rasos, que eu digo, as pessoas vão para rede social porque tem um conteúdo tão rápido, de 30 segundos, 60 segundos, em que quando ela viu, ela passou, ela nem sabe por que ela viu aquilo, mas ela achou engraçado, compartilhou e aquele negócio cresceu, tomou uma proporção absurda. Só que aquilo, na maioria das vezes, não é relevante, né? Isso não me chama muita atenção, né? E é o que a maioria busca. Mas e se eu ficasse pensando nisso, eu nunca teria criado meu Spotify, meus podcasts, que eu dividi, né, nos dois, o SD Talks e o Falando sobre Estilo como Metalhead. Que por mais que eu traga um pouco de estilo, moda, acessório em ambos, eu trago de forma diferente, porque eu sei que o público é diferente. Como esse aqui que eu venho falando com vocês, o SD Talks, ele é bem focado em falar com um público mais aberto, porque eu sei que tem gente que empreende, então tem dia que eu venho aqui falar de empreender. Tem dia que eu venho aqui falar sobre o que eu tô pensando, como hoje, e se, né? E se eu deixasse de fazer algo? E se, né, fizesse e desse errado? Se eu ficasse pensando nisso, eu não teria criado também o SD Talks, porque eu sempre fui muito nichada no público metalhead, no público que curte música extrema. Só que eu senti a necessidade de abrir esse outro canal para o público que não é muito da música extrema, não é do metal, que é um público mais geral, digamos assim, né? Porque lá, para quem vê o outro podcast, minha outra playlist, sabe que lá eu vou focar em moda alternativa, em música pesada e shows, coisas assim. Eu vou falar a linguagem que aquele público tá acostumado. Só que eu senti a necessidade, tinha conteúdos que eu queria trazer, que eu falei, não vai encaixar naquele podcast, não vai encaixar. E eu fiquei, e se eu fizesse outro podcast? Né? Isso você vai estar dividida, você vai estar misturando as coisas. Porque eu acho que você deveria fazer um canal diferente à parte para falar isso. Não. Chega. Eu não vou abrir outro canal, outra coisa. Tudo do meu canal no YouTube vai estar tudo ali, separado na playlist. Se você curte metal e quer saber sobre o metal, você vai naquela playlist. Se você quer saber de assuntos mais gerais, venha pro SD Talks. A playlist separado. Mas e se o público não gostar? Gente, e se eu não tiver tempo para editar os vídeos, eu não vou deixar de criar? Se eu não tiver tempo de não sei o que, eu vou deixar de fazer? Não, vai ser tudo ali, entende? As pessoas dificultam muito as coisas e quando vê, elas estão vivendo num looping infinito do e se, cara, o e se é perigoso. O e se deixa a gente alucinado. O e se impede a gente de fazer coisas que a gente tem muita vontade e quando olha o outro tá fazendo, sem medo, sem ter vergonha, sem ter experiência, mas tá lá fazendo. E se der errado? Porque sempre o e se vem acompanhado do ponto mais negativo. E se der errado? Gente, pode dar errado, mas como pode dar certo? E se der certo? Entende? Quando eu comecei a criar os meus conteúdos pela internet, como eu falei, tinha essa gana de querer crescer, viralizar. Não é pra todo mundo, talvez. Mas e se eu ficasse só pensando, e se eu fizesse? E se eu testasse? Se eu ficar sempre na dúvida, e se eu tivesse feito? Pega e faz. Entende? Eu sei que tem muita gente aí que tem um conhecimento absurdo, que tem vontade de criar canal, que tem vontade de trazer seu conhecimento para as redes sociais e tem vergonha. Porque fica pensando, e se eu fizer e vão rir de mim? E se as pessoas verem e debocharem? Gente, vai ter pessoas que vão apoiar, como tem pessoas que realmente não vão apoiar, mas se você focar sempre no lado ruim, você não sai do lugar, a tua vida não vai fluir, entende? Então assim, você tem que pegar e pensar, e se der certo? E se eu fizesse assim, assim, assado? E se eu convidasse pessoas para vir falar comigo no podcast? E não sei o que. Sempre mude a percepção que você tem do e se negativa para o e se positiva. E outra coisa, não crie com a intenção só de viralizar e ganhar dinheiro. Isso foi uma das coisas que o Franzen falou nesse vídeo que eu comentei no começo, que foi que, cara, cadê os conteúdos genuínos? Cadê os conteúdos pensados realmente a pessoa sendo ela mesma, sabe? Sem ser tudo muito montado. Hoje em dia as pessoas travam e ficam nessa do e se, porque a gente fica muito cobrado por querer ser mais perfeito que o outro. Cara, às vezes o conteúdo mais tosco, conteúdo sem filtro, conteúdo menos editado, gravado assim com uma câmera simples, é o que vai dar mais certo. Hoje em dia a gente tá sentindo falta, eu pelo menos sinto falta de conteúdos que são reais, sabe? Porque a gente entra, pode perceber, a gente tá vendo um vídeo, a pessoa tá lá contando uma história, esse negócio de contar a história pra no final vender um negócio, gente, já era, sinceramente. Eu venho com uma historinha triste, uma historinha não sei o que, parece programa do Gugu que tinha essa coisa de contar a história triste e no final fazer acontecer alguma coisa. Né? Então assim, há casos e casos que funcionavam isso, mas hoje a gente já vive uma realidade que a gente sabe que aquela história é mentira, que aquela história é só pra vender alguma coisa no final.
Então, assim, parem de ser tudo igual. A gente entra no Threads lá e vejo muita gente reclamando, tipo, posta uma foto, alguma coisa, fala, ai, porque fulano aconteceu isso, isso, isso. Começa uma história, no final tem um link lá de venda. Gente, eu sei que todo mundo tá louco pra ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, a gente precisa de dinheiro, realmente. Só que se a gente focar só no dinheiro, a gente não faz mais nada por nós. A gente não vive e fica nesse de, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito aquele projeto? E se eu tivesse feito aquela viagem? E se eu tivesse tirado esse pensamento do papel? Cara, e se você parasse agora o que você está fazendo e pegasse aquele projeto e falasse, eu vou botar em ação esse projeto? E vai, pega e faz. Aí, se der errado? Se der errado, deu errado. Revise o que pode mudar para melhorar e dar certo. Mas você nunca pensa no e se desse certo, entende? O e se desse certo nunca é cogitado. Porque a gente realmente tem um medo, porque esses medos vêm de crenças antigas, vêm de crenças que a gente ouviu quando era criança, de familiares ou de outras pessoas externas, né? Talvez o conteúdo que você esteja consumindo não esteja sendo muito bom para você, porque o que eu mais vejo hoje em dia são conteúdos em que as pessoas acabam metendo mais medo em você do que apoio, do que... como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Do que coragem. Então por isso que hoje eu falei, cara, esse vídeo do Franzi me fez refletir essa questão de as pessoas hoje estão muito focadas em fazer conteúdos pensando em viralizar e ganhar dinheiro, e elas se perdem no conteúdo e se perdem na essência delas, na autenticidade delas, porque elas estão presas em regras. Só que estas regras não funcionam para todo mundo, e hoje em dia isso daí já tá caindo por terra, porque hoje em dia já tá todo mundo de saco cheio de conteúdos que é muito pensados e acabam ficando iguais, entende? Então por isso que eu falo, você tem que pega o seu projeto, pega e faça. Ontem eu vi o vídeo de um cara que ele repostou o vídeo de uma menina em que ele falava, gente, se você tem medo de gravar vídeo na internet, comece a gravar. Olha o tipo de conteúdo que a gente tá tendo na internet. Era uma menina colocando supositório. E você tá com vergonha de gravar seu conteúdo que é que seja lá seus pensamentos, suas reflexões, você fazendo seu café da manhã, ensinando algo que você sabe fazer, falando sobre um livro, mostrando teu look do dia. Por mais que a gente tenha bastante conteúdo de look do dia, que é uma coisa que é o meu nicho, né, looks, moda, estilo, eu não deixei de fazer, eu faço do meu jeito. Ah, mas tem que usar isso, tem que fazer daquele jeito, porque não sei... Não, cara, hoje eu gravo os meus conteúdos como eu quero fazer. Eu não fico pensando, ai, mas tá errado, ai, porque tem que filmar isso, ai, porque tem que, sei lá, ai, porque não sei o que, ai, porque hoje estamos usando isso. Ai... E se você parasse um pouco e pensasse, o que é que eu gosto de fato, que não é seguir as coisas que os outros querem? Ah, mas vai sair muito da rota. Talvez esse seja o problema da maioria das pessoas, o medo de sair de rota, porque quando você sai da rota, você sabe que você vai para um caminho em que você vai ter que sustentar, a grande parte das vezes. Porque muita gente não está acostumada a ir por aquele caminho sozinha. Porque muitos vão olhar e falar, ela desviou, mas tá errado. Mas ela tá fazendo daquele jeito, por que ela mudou? O que aconteceu? E você vai atingir pontos em outras pessoas que talvez elas não estejam prontas para mexer naqueles pontos, mas que você teve coragem de fazer. E é aí que entra a autenticidade, é aí que entra a coragem. E se você não tivesse feito, você ia continuar repetindo os mesmos ciclos e conteúdos e assuntos que os outros estão fazendo? Entende onde eu quero chegar? Eu não sei se esse vídeo tá ficando confuso ou não, mas eu acho que deu pra entender, porque às vezes eu tenho tanta informação na minha cabeça, mas pra passar ela, acabo que eu me perco um pouco. Mas eu pergunto hoje, e se você tivesse tirado aquele projeto de 10 anos atrás, como que você estaria hoje? Já parou pra pensar? Eu falo isso até porque alguns anos atrás, principalmente acho que por volta ali de 2016, eu tinha um projeto que era um blog em que eu falava sobre filmes de terror, serial killers, essas coisas. Mas era mais voltado para cinema de horror, gore, slasher, essas coisas. E na época não era tão falado isso, não era tão divulgado, não tinha tanto público para isso. Eu tinha, sei lá, eu tinha 50 seguidores no meu blog, aos poucos estava crescendo, e eu falava, nossa, eu tenho 50 pessoas que me seguem aqui, né? Mas tinha público. Antigamente esse negócio de falar sobre isso, crimes ou coisas assim, não era natural, digamos assim, né? Não era tão normal na época. Então eram poucos perfis que falavam, e o meu era um perfil que eu trazia essa parte do cinema voltada a isso. Livros da Dark Side, todas essas coisas. Hoje, eu vejo que se eu tivesse seguido com aquele meu projeto, talvez ele estaria bombando. Porque hoje o que mais tem são perfis voltados a esse tipo de público, assunto, esse nicho. E eu vejo alguns que eu falo, cara, eu fazia exatamente o que essa menina fazia alguns anos atrás, só que eu não segui ele porque eu, sei lá, no decorrer do tempo eu acabei largando mão, porque eu pensei, acho que eu tô fazendo isso aqui por fazer. Sabe quando você viu assim, só por fazer por hobby e acabou não dando em nada? Me arrependo um pouco sim, mas tá tudo certo. Então eu fico pensando, e se eu tivesse continuado ele
talvez ele teria dado certo, talvez hoje eu estaria realmente focada nesse tipo de conteúdo e não no de moda que eu falo. Então, assim, só que eu comecei a fazer, né? Comecei como hobby, né? Na verdade, não era nenhum trabalho nem nada, era um hobby que eu tinha de ver filmes e trazer minha opinião, divulgar, postar, recomendar. Mas eu comecei, né? E hoje eu penso, e se eu tivesse continuado esse projeto, né? Então, tem coisas que você acaba abandonando no decorrer do seu caminho ali, que você pensa, não vai dar certo um dia, não vai dar certo isso. Ou porque realmente talvez não era pra ser e você já mudou o teu estilo de pensar e tá tudo certo. Mas e se você testar, começar, né? E se eu fizer isso hoje? E se eu pegar final de semana, tirar uma parte do meu dia ali e focar num projeto que eu tenho muita vontade de fazer, sabe? No começo é bem difícil, mas é consistência, né? Hoje eu tenho os meus podcasts, os meus conteúdos aqui, mas eu acabo fazendo eles de forma mais natural, assim, de forma que tipo, se der certo deu, se não der tá tudo certo. Eu gosto de vir falar, eu gosto de trazer os meus conhecimentos, o meu pensamento e compartilhar. E isso é algo que eu fui descobrindo com o tempo, porque antes eu ficava com medo, eu era muito tímida no quesito de pegar o microfone e falar. Hoje não, pra mim é muito fácil, eu pego, eu ligo a câmera e começo a falar, porque parece que o assunto tá na minha cabeça e eu venho de forma natural falar. Então é isso, gente. Hoje o conteúdo era mais assim pra dar um grito de alerta em vocês que ficam naquele e se eu pegar e fazer. Então pegue e faça, não fique no e se. E troque o e se negativo pelo e se positivo, e se der algo de errado ali, veja o que você pode reformular, refazer e alterar o caminho pra dar certo. Comenta aqui se fez sentido pra ti. Era isso. Eu vou deixar linkado o vídeo do Franzen aqui que eu falei pra vocês. E inclusive, além desse vídeo do Franzen, tem um também que eu acho que é da Lívia Lobo, que também encaixou super bem ali, com algo próximo ao assunto. Digamos assim, que encaixou, mas não é... O Franzen tem uma linha de pensamento, raciocínio, conteúdo, mas que encaixa bem até com esse vídeo da Lívia, que ela falou sobre, especificamente esse vídeo, tá? Porque ela tem vários outros que também encaixam nesse assunto, mas daí vocês dão uma olhada no canal, que ela falou, você não é feia, você está... É alguma coisa, você não é feia, você está desarrumada ou seguindo coisas que não são pra você. Eu sei que o vídeo fala sobre algo assim, em que ela fala bastante sobre autenticidade, ela fala muito sobre você sair daquele meio em que tá todo mundo ali perdido, tentando fazer tudo igual, e realmente focar, pensar em você, e como isso faz diferença. Então ela traz bastante essa questão do, e se eu fizesse assim? Ela saiu do caminho, né, que eu falei agora há pouco, de ela pegou e saiu do caminho, foi pra outra linha de conteúdo, pensamento, e largou tudo aquilo lá pra trás, porque ela falou que lá não me serve, eu quero fazer o que eu quero fazer, o que eu sinto vontade de fazer. E ela no começo falou, e se eu fizesse isso? Foi e fez, hoje ela tá crescendo aí, porque ela tá sendo autêntica. Ela não segue o que os outros pensam, e não ficou naquela, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse... Não, ela pegou e foi e fez. Se desse certo ou não, ela tava lá fazendo. Mas no começo ela até falou, eu vou fazer porque eu quero que dê certo. Só que em todo instante ela trouxe algo que o Franzen falou. A genuinidade. Acho que é essa palavra. Ser genuína, pronto. De ser ela mesma, né? Não ser algo montado. Ela realmente liga a câmera, começa a falar. E, gente, ela fala umas coisas que assim, só tapa. Mas que muita gente precisa ouvir. Eu sou leve nos meus conteúdos até, mas se você pegar e ouvir ela, você fala, meu Deus, essa menininha piquitita. Cara, ela fala umas coisas assim que tem um peso. Então por isso eu recomendo vocês também assistirem o canal dela. E é isso, gente. Fico por aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, comenta se fez sentido. Se você está pelo Spotify, aproveita e dá pra comentar também e avalia o podcast. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo.